Olá, meus clarificados e clarificadas, ciao a tutti! Estamos, obviamente, aqui trajadas de Itália, porque vamos fazer uma préviazinha do que esperar e, claro, também pitacos para o início do campeonato italiano, que começa nesse final de semana, e o vídeo aqui vai analisar as principais equipes, não dá para falar de todas elas, mas vou dar aqui meus pitacos sobre as principais, vou fazer em ordem alfabética e também vou deixar aqui separadinho o timecode para vocês acharem mais fácil o time que vocês quiserem ver, mas obviamente peço que vocês assistam todo o vídeo e que, claro, deixem um like por aqui, hypem o vídeo, porque vocês me pedem tanto para falar de futebol italiano, então eu peço que vocês distribuam também esse vídeo para mais gente chegar por aqui, se inscreve no canal e, claro, também quero os palpites de vocês nos comentários. Vamos falar de Atalanta, de Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. São as principais equipes para mim nessa temporada, então vou dar alguns pitaquinhos sobre elas. Não vai ser uma análise super absurda, profunda sobre cada equipe, porque senão o vídeo teria mais de 2 horas, mas eu queria muito fazer esse arremate, porque vai começar o campeonato italiano e, óbvio, este canal fala muito de futebol italiano. Antes da gente começar a falar de Atalanta, diquinha básica aqui para vocês que gostam de colocar um pouco mais de emoção nas partidas, eu sempre recomendo a KTO, para vocês brincarem um pouco, sempre com responsabilidade, gente. Eu faço ali meus pitacos com coisa de €1, o que é verdade que se transforma em bastante reais, mas obviamente apenas para colocar um pouco mais de emoção, sempre com responsabilidade. Vocês que têm menos de 18 anos, opa, não pode. E obviamente pensando sempre em algo que vai colocar mais emoção, mas com aquilo que vocês podem perder, beleza? Combinado, todo mundo responsável. É uma forma aqui de ajudar o canal, é parceira aqui do canal, a KTO. Então, faço esse convite, dou essa dica para vocês, mas repito, por favor, sempre com responsabilidade. Se você acha que tá demais, pare, tá bom? Então, fica aqui, a dica é isso. Vamos começar a falar então desse campeonato italiano que começa no final de semana. Vai ser em ordem alfabética, como eu falei, das principais equipes, e a gente vai começar com a Atalanta. Antes disso, um destaque geral que a gente tem um campeonato que tem nos últimos anos trazido muita emoção. Se a gente pega um recorte um pouco maior, a gente tem Juventus sendo campeã, depois Milan sendo campeã, Inter sendo campeã, Napoli, aí Inter de novo, Napoli de novo. Então a gente tem tido uma rotação interessante, não só nos últimos campeões, né, mas também na troca das equipes que classificam para competições europeias. A gente teve, por exemplo, um Napoli que ficou de fora na última temporada, na anterior tinha sido a Atalanta, então a gente tem uma troca disso para essa temporada. A gente tem Napoli, Inter, Juventus e Atalanta. O Milan, por exemplo, ficou de fora. Então a briga por competições europeias tem sido muito interessante, além do título italiano. Então prevejo um campeonato com algo parecido. Já de antemão digo que teremos, para mim, algumas trocas nesse G4 do campeonato italiano, e vamos ver se no fim das contas a briga pelo título vai ficar mesmo entre Napoli e Atalanta, que, do que eu tenho visto, inclusive, é a expectativa da maioria dos comentaristas, enfim, jornalistas que estão falando sobre o campeonato italiano. Eu já vou dar meu pitaco de quem vai ser campeão, mas eu quero a opinião de vocês nos comentários, se vocês acham que o Napoli vai ser bicampeão, a Inter, o Milan, enfim, quero comentários de vocês aqui sobre isso. Todo mundo que tá aí já deixa aqui o comentário de quem vai ser campeão italiano. Eu vou falar um pouquinho depois do Napoli, que é o atual campeão, porque, repito, vou fazer aqui em ordem alfabética, mas para mim o Napoli é o principal candidato ao título, tá? É bem difícil que o Napoli consiga um terceiro título em 4 anos, sim, mas se a gente pegar uma análise, é a equipe mais preparada para isso, tá? Então vamos ver se isso vai acontecer. A Inter, eu já explico por que talvez seja a
a candidata junto com o Napoli, mas tenho questões sobre isso e, quem sabe, um novo campeão sem ser Inter ou Napoli dos últimos anos, né? Então vamos começar com a Atalanta. A Atalanta, na última temporada, terminou na 3ª colocação, vai jogar a Liga dos Campeões, né, novamente nessa temporada. Na última, foi bem, inclusive, na classificação na fase de Liga, ficou na 9ª colocação, mas depois caiu para os playoffs num momento péssimo para o Clube Bruges. Para mim, deveria, assim, na teoria, teria tudo para passar, mas perde para o Clube Bruges e na Copa Itália chegou até as quartas de final, perdendo para o Bolonha, que foi o campeão da Copa Itália. A Atalanta, para mim, terá um ano complicadíssimo, é um ano de transição para essa Atalanta e o grande destaque disto acontecer é a saída do Gasperini. Depois de 9 temporadas, o Gasperini, que é o técnico responsável por mudar a Atalanta de patamar, a Atalanta era uma equipe que brigava na parte de baixo da tabela, que tinha apenas uma Copa Itália lá nos anos 60 e passou a ser uma equipe da parte de cima da tabela, garantindo diversas classificações para a Liga dos Campeões, o que até alguns anos atrás era inédito para a equipe e, obviamente, conseguiu o título da Europa League. E então, eu gosto muito da Atalanta, vocês sabem disso, quem acompanha aqui o canal, e quem me vê sempre falando da Atalanta na TNT, mas eu tenho uma previsão não fácil para a Atalanta neste início de temporada, especialmente pela saída do Gasperini. E aí, a Atalanta traz o Juric, que a gente entende que seria ali um discípulo do Gasperini, mas para mim com todo respeito ao trabalho do Juric, ele já fez alguns trabalhos mais interessantes na Itália, como no Torino, mas eu acho que ele é uma versão piorada do Gasperini. Então, eu não sei o quanto que ele vai conseguir oxigenar essa equipe do jeito que o Gasperini conseguia fazer todos os anos, porque era uma equipe que vendia muitos jogadores, que perdia muito suas estrelas, seus destaques a cada temporada, e eu não consigo ver o Juric fazendo isso. Vamos ver se ele consegue. Além, obviamente, dessa troca, que para mim é a principal da equipe, perdeu o Retegui, que foi o artilheiro do campeonato italiano na temporada passada, são 28 gols na temporada, não só na Série A. Tem a questão do Lookman, os 3 destaques da Atalanta na temporada passada, o Retegui, artilheiro, o Lookman e o De Ketelaere, né? O Retegui saiu, o Lookman queria ser negociado, até o fim da janela a gente ainda vai entender se ele pode sair ou não, e se ele fica, também qual vai ser o clima dele ficar. Tecnicamente é um grande jogador, imagino que, enfim, a Atalanta vai receber ele de volta e ele pode fazer uma boa temporada, mas a gente fica com uma sensação um pouco estranha se ele ficar, né? E eu diria que, pelo que eu tô vendo, ele vai ficar. A Atalanta não aceitou ao menos até agora, a gravação desse vídeo, as propostas que a Inter fez, era o destino que o Lookman queria, então tudo indica que o Lookman vai ficar na Atalanta, ele deve, inclusive, até o fim do mês treinar de forma separada, até o fim da janela, mas é um jogador que, se sai, é uma perda muito grande, e se fica, a gente precisa entender como é que o Lookman vai ficar em uma temporada em que ele não queria ficar, né? Então, isso é importante. E aí o De Ketelaere fica, ele que foi um dos grandes, maestros desse time, né? Ele tem 13 gols e 10 assistências na temporada passada, foi um jogador muito importante. E tem o retorno do Scamacca, na temporada passada ele passou a temporada inteira praticamente lesionado, então pode ser um jogador interessante se ele volta ao nível da temporada anterior, é um baita reforço, obviamente sem o gasto de você contratar um jogador. Outro destaque do time, obviamente, é o brasileiro Ederson, o único brasileiro, inclusive, do grupo, e que, na minha opinião, deve ganhar um protagonismo, especialmente em termos de liderança ainda maior nesse grupo, já que é um dos remanescentes de uma Atalanta que vinha, né, ali, de certa forma, performando bem nos últimos anos. Então, é um jogador que ficou, inclusive, na Atalanta, e, né, poderia estar em outros grandes clubes, então tenho boas expectativas para o Ederson nessa temporada. Vou colocar aqui, inclusive, 2 dicas, inclusive. Eu vou colocar aqui os prováveis times com algumas mudanças das equipes que foram da Gazzetta dello Sport, tá? Então, dando crédito aqui de quem
fez não só a arte, mas a previsão dessas equipes. E a Cautiopédia também é bem legal. Eles também fizeram um guia muito bom e fazem um trabalho super bom com o futebol italiano. Então, colocando o provável time da Atalanta aqui do lado, vocês estão vendo aí que o Juric é o treinador, no 3-4-2-1, né? Ele tem, inclusive, algumas chegadas. Esses nomes que estão em negrito são contratações, né? Jogadores que podem ser titulares de contratação. E a gente deve ter, então, o Carnicec no gol, a zaga ali de 3, sem nenhuma grande mudança, 4 no centro, né, com o Ederson, para mim, sendo esse grande jogador, e o Zalewski, chegando da Internazionale, né, então tem esse reforço, e aí lá na frente o De Ketelaere de um lado, o Sulemana, que é uma das contratações, que eu acho que é uma contratação interessante, ele vem do Southampton, e lá na frente o Scamacca, como eu falei para vocês, que pode ser esse retorno, né, de lesão importante. Para a gente fechar o mercado, só lembrando aqui, né, falei do Sulemana que chegou, o Sportiello também chegou, o Zalewski, pensando aqui nos principais. E chegou aqui, não tá, o Kristovic, que veio do Lecce, que é um atacante interessante, centroavante, que deve, em alguns momentos, a depender da situação do Scamacca, ganhar a titularidade, e especialmente porque o Retegui, repito, o artilheiro do time na temporada passada, não estará mais. De saída, teve a saída do Juan Cuadrado, mas que também não fez uma temporada em que vai deixar saudades na Atalanta. O Retegui, que eu já falei, o Ruggeri, que saiu para o Atlético de Madrid, era um jogador que tinha uma presença importante na equipe, e o Rafael Toloi, né, que era o grande capitão da Atalanta, mas que não vinha já sendo titular, ele não faz as últimas talvez 2 temporadas com uma sequência muito grande, mas em termos de liderança de grupo, é uma perda importante para essa Atalanta também. Então, repito, para mim, a minha previsão é de uma Atalanta tendo uma temporada complicada, e eu não acredito que garante vaga para a Liga dos Campeões, talvez competição europeia, mas eu não vou ficar surpresa. Eu realmente, assim, torço muito, mas eu não acredito no trabalho do Juric, infelizmente, e para mim é uma Atalanta que não vai me surpreender se ficar sem vaga, nem mesmo em competições europeias, tá? Não só na Liga dos Campeões. Vamos ver. Agora vamos falar da Internazionale, que na temporada passada ficou na 2ª colocação, né? Vamos lembrar que até ali as últimas rodadas estava brigando com o Napoli, e depois tem uma derrocada absurda no fim da temporada, com a perda do campeonato italiano, antes já tinha saído na Copa Itália, a goleada, a humilhação na Liga dos Campeões, também foi mal no Mundial de Clubes. Então, repito, para mim, já falei isso em outros momentos, em rede social minha também, que a Inter tem um desafio mental muito, muito grande para essa temporada. Para mim, é o grande desafio. Lembrando que é uma Inter que, temporada passada, né, foi vice-campeã, foi até a final da Liga dos Campeões, na Copa Itália chegou na semifinal e perdeu para o Milan. O destaque da temporada passada, e que segue sendo para essa temporada, é a dupla de ataque, né, com o Lautaro Martinez e o Thuram. Inclusive, acho que é a única equipe dessas principais que vai manter o seu ataque titular, porque a Atalanta perdeu, a Juventus trouxe jogador novo, que mais? Dos principais, o Napoli também vai trocar de jogador. Então, talvez dos principais clubes seja a que mantém não só o seu time titular, a sua dupla de ataque titular, mas mantém basicamente o mesmo grupo, tá? Não teve grandes saídas, né? Em termos de contratação, saiu o Zalewski, que eu falei para a Atalanta, o Joaquim Correa, que não faz falta nenhuma, ao contrário, os torcedores da Inter queriam que ele saísse, e o Arnautovic a mesma coisa. São 2 atacantes que não foram bem na Inter e que não vão fazer falta para esse elenco. Alguns jogadores chegando, inclusive, enquanto eu gravo isso, chegou um meia francês, que agora não vai me vir o nome, mas é um jogador interessante para manter elenco, né, para colocar mais... mais opções para o elenco dessa Internazionale. Eu acho que na temporada passada foi um time que sofreu com a diferença de nível entre os seus titulares e os seus reservas. Então,
É importante que traga alguns jogadores, mas do time titular praticamente não mudou nada, tá? Eu já vou colocar aí o possível time, mas só fechando um pouquinho sobre a situação da Inter, o Inzaghi, obviamente, saiu da Internazionale, outro jogador que para mim era o grande cérebro dessa equipe, né? Ele fez um trabalho incrível nessa Internazionale. Para mim, durante pelo menos ali 3, 4 anos, foi uma equipe, esteve entre as melhores equipes da Europa, chegando em 2 finais de Champions, jogando bem, trazendo um futebol moderno, um futebol que a gente, talvez, eu nem esperava do Inzaghi, sendo bem sincera. Ele melhora o trabalho que o Conte deixa uma base espetacular. Assim, ele transforma uma equipe que já tinha um potencial muito grande, que já tinha jogadores muito bons, né, que já era campeã italiana, numa equipe, assim, realmente espetacular. Então, para mim, era o grande, né, cérebro dessa equipe, e ele sai, e a Inter aposta no Christian Chivu, que é um treinador que, gente, contando os jogos que ele tem com a Inter no Mundial de Clubes, tem apenas 17 jogos como técnico de uma equipe profissional. Eu entendo que é um jogador que conhece a equipe, que é ex-jogador, né, do próprio clube, que ele trabalhou muitos anos na base da Internazionale. Então eu entendo que é uma decisão caseira, uma decisão barata, é uma decisão fácil de você, por exemplo, demitir se não der certo, mas para mim a Inter tinha que ter sido mais ambiciosa no mercado quando trocou de técnico, porque é uma equipe que deveria se manter no protagonismo, e eu não sei o quanto que vai conseguir com o Christian Chivu e um elenco ou um time que é muito bom, mas que eu não sei se já chegou no seu limite. Tem alguns jogadores muito experientes, mas que fisicamente eu não sei o quanto que eles aguentam mais. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, são jogadores que a gente tende a pensar que fisicamente vão começar a cair de produção. Então eu tenho alguns receios com essa Internazionale e, repito, um grande desafio mental depois da temporada passada para o Christian Chivu resolver. Vou colocar aqui a provável equipe, segundo, repito, a Gazeta dello Sport. Só tenho um pouquinho de paciência, porque eu preciso achar aqui, enquanto vocês já estão vendo por aí. E imagino algo muito, muito, muito parecido. Na verdade, é igual, né? O Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni, Dumfries, Barella, Fratesi e Di Marco, Çalhanoğlu, Lautaro e Thuram. Ou seja, gente, é a mesma equipe da temporada passada. Chegou, inclusive, o Luiz Henrique, né? Que veio do Marseille aqui. É um jogador interessante para a gente ver o quanto que ele pode ser utilizado nessa equipe. Então, gosto, vamos ver o que acontece. Querendo ou não, é mais um brasileiro, né, na equipe. E tem também o Carlos Augusto, né, pensando aqui nos 2 brasileiros que estão na equipe. O modelo, né, o esquema tático deve ser o mesmo da temporada passada, o 3-4-1-2 ou 3-5-2, como vocês quiserem. Vamos ver como é que essa Inter lida com os desafios dessa próxima temporada. Vamos agora falar da Vecchia Signora, vamos falar da Juventus, que na temporada passada no Campeonato Italiano ficou na 4ª colocação, joga a Champions nessa temporada, né, na temporada passada também, e é uma equipe que teve uma temporada muito tensa, com muitas mudanças, com nenhuma sequência, na verdade, de jogadores, de resultados. Assim, começou com o Thiago Motta com uma mudança de projeto muito grande depois do Allegri. Eu não gostei de nada do trabalho do Thiago Motta na Juventus, e eu tinha muita expectativa. A sensação que eu tenho é que ele pegou uma equipe que precisava ser oxigenada, precisava de novas ideias, precisava de algo mais moderno, e simplesmente só bagunçou. Sim, ele não deu sequência para jogadores que estavam bem, ele não deu sequência para ideias de jogo, eu tive a sensação que ninguém evoluiu, e nem coletivamente. Então, para mim, foi muito ruim o trabalho do Thiago Motta. Em termos de vestiário,
também as informações que a gente tem é de que foi um ano complicado para a Juventus nesse sentido, e alguns jogadores que poderiam ter grandes temporadas, como o Ildiz, o próprio Douglas Luiz, que foi um dos jogadores que saiu, não tiveram sequência. E aí chega o Tudor, o Igor Tudor, para resolver o problema. A sensação é que ele foi efetivado porque não tinha ninguém melhor. Aparentemente a Juventus queria o Conte, que ficou no Napoli. Então é uma Juventus que não fez grandes contratações, e eu tenho um pouquinho de receio sobre essa Juventus. Para mim, a Inter garante um G4, tá? Falei ali de alguns desafios, mas eu acho que a Inter garante um G4, diferente da Atalanta, que eu já falei antes, e acho que a Juventus está na briga pela Liga dos Campeões, pela vaga, né, na Liga dos Campeões. Vamos ver se vai ser uma briga mais difícil, um pouco, né, mais com pedras no caminho. A gente ainda tem o fim da janela. Será que o Vlahovic vai sair? Será que vai chegar mais algum jogador? Mas não foi, ou se vai ser uma briga mais tranquila, com talvez ali se manter durante todo o campeonato na terceira, na segunda colocação. Vamos ver. É uma Juventus que não trouxe grandes contratações, né? A grande contratação é o Jonathan David. Ele faz uma temporada, algumas boas temporadas no Lille. A temporada passada ele fez 25 gols e 13 assistências. Na anterior ele tinha 26 gols. Antes disso, 26 gols também. Então, ele tem pelo menos 3 grandes temporadas entregando pelo menos 25 gols. Então, para mim, é um jogador interessantíssimo, mas, repito, não sei o quanto que o Igor Tudor pode elevar a briga da Juventus para ser além de competições europeias, de vaga em competições europeias. Não acredito que seja muito além disso. Para dar um destaque importante aqui, brasileiro no elenco, Bremer está de volta depois de uma lesão, né? Ele já começa a voltar no fim da temporada passada. Para mim, antes da lesão, era o melhor zagueiro do futebol italiano e um dos melhores zagueiros da Europa. Então, é um retorno importantíssimo para dar uma sustentação maior para essa Juventus em relação à defesa e, quem sabe, um ano mais criativo, né, em relação ao ataque. Vou colocar aí a probabilidade da Juventus de escalação, com o Di Gregório no gol, que é bom goleiro, Kalulu, Bremer e Gatti. Chegou o João Mário, tá? Então é uma contratação de um jogador que deve ser titular. Locatelli, Thuram e Cambiasso. Conceição, Ildiz e o Jonathan David lá na frente. Tem outros jogadores que chegaram, como, por exemplo, o Rugani, né? Que volta, na verdade, de empréstimo. Gente, o Rugani não tem fim. O João Mário chegando do Porto, mas acho que o principal jogador é realmente o Jonathan David, que chega. Ele chega, inclusive, de fim de contrato, né? Então, uma contratação interessantíssima, porque, obviamente, também tem um custo-benefício interessante. Saiu dos principais jogadores o Douglas Luiz, que a gente tinha uma expectativa muito grande e que não foi bem, na verdade, não teve nem chance, não teve nem sequência para isso, sofreu com lesões também. O Mbangula, que eu acho que era um bom jogador para ser desenvolvido, mas acaba saindo, era um bom jogador para segundo tempo, para elenco. Sai o Timothée Weah também, que vem para o Marseille. E tem, obviamente, a situação do Kolo Muani, que a gente está na espera para saber se ele vai realmente continuar na Juventus. Ele estava emprestado pelo PSG. Eu diria que até o fim da janela isso vai se resolver. Então, essa é a situação da Juventus. Vamos para o Milan agora. O Milan que na temporada passada ficou na 8ª colocação, ou seja, não garantiu vaga em competições europeias, o que, atenção, pode ser o grande trunfo do Milan na temporada, obviamente vendo o copo meio cheio, né? Porque o copo meio vazio é que, assim, é um baque muito grande ficar fora de competições europeias, tem uma parte financeira importantíssima aí, mas o copo meio cheio é que o Milan, estando fora de competições europeias, pode ter um calendário mais tranquilo e focar no campeonato italiano e, quem sabe, surpreender. O Napoli, na temporada passada, vamos lembrar, não estava em competições europeias e acabou tendo um campeonato italiano, sendo campeão, de certa forma, mais tranquilo em relação a calendário, né? Então, atenção para este Milan. Atenção também, porque é um Milan que mudou bastante.
apesar de ter esse lado, o copo meio cheio, de não ter competições europeias e ter um calendário mais tranquilo, mas, por outro lado, perder no lado financeiro, etc., o copo meio cheio de grandes mudanças é o Milan da temporada passada. Era muito ruim, eram necessárias que mudanças fossem feitas. Então tem o lado positivo. O lado negativo é que talvez a equipe precise de mais tempo para se entrosar. Se entrosar rápido, é uma equipe para a gente ficar de olho. Dando meu pitaco, acho que o Milan, assim como Juventus e Inter, até agora, podem garantir vaga na próxima Liga dos Campeões. Lembrando que o Milan agora está com o Massimiliano Allegri, a primeira temporada de retorno, né, no caso dele, e manteve o Rafael Leão, o Pulisic e trouxe o Modric, que é uma das grandes estrelas que está pela primeira vez agora no futebol italiano, e a gente vai ficar muito de olho, porque é um jogador que, muito provavelmente, talvez seja a sua última temporada como jogador profissional, então estou muito curiosa para ver o Modric no Milan. Interessantíssimo como jogador, enfim, como líder, e é uma temporada para o Milan correr atrás do prejuízo, né? Porque ficar fora das competições europeias é um baque importante e por isso o Milan contratou bastante. Repito, a gente precisa entender o quanto que essas peças vão encaixar, o quanto que vai ser o trabalho, o quanto que vai conseguir fazer um bom trabalho o Allegri, mas tem um grande potencial, pode ser uma equipe para surpreender, entre aspas, porque é o Milan, mas para fazer uma grande temporada. Já vou colocar aqui o time, e a gente tá vendo que tem bastante mudança, né? Por exemplo, a Inter não tinha ninguém novo no time principal, no provável time principal, o Milan tem bastante. Chegou, né, de principal o Modric, que eu já falei, o Samuel Iric, que é um meia interessante do Torino, aí vem o Stupinian para tentar resolver um pouco da lateral esquerda depois da saída do Theo Hernandes, né, um dos principais jogadores que saiu, mas que fez uma temporada totalmente desestimulante, né, assim, desestimulada. Foi um ano bem complicado para o Theo Hernandes, apesar de tecnicamente ter sido um dos jogadores mais importantes nos últimos anos do Milan. Perdeu o Reinders também, que foi para o City, e aí essa saída para mim é bem tensa. Vamos ver quanto que esse Milan vai conseguir se resolver no meio campo. O Theo Hernandes que eu falei, e saiu o Kyle Walker também, que veio só para a temporada passada, né? Então, o time, provável time principal do Milan, com bastante mudanças por aí. Só o tempinho aqui de eu pegar aqui. O Maignan no gol, e aí a gente está vendo a provável linha de 4 de defesa do Milan bastante modificada, né? Com o Atekami chegando, o De Winter chegando, o Stupinian chegando, só o Pavlovic de jogador já na equipe, né? O meio-campo também mudando completamente, o Modric, o Uric e o Jashari. O Jashari vem do Bruges, inclusive confesso que preciso entender um pouco mais o que é que ele pode fazer. E aí lá na frente seria o Pulisic, o Leão e o Jimenez, né? Então vamos ver o quanto que esse Milan tão modificado pode evoluir. E é uma equipe interessante para a gente acompanhar, especialmente no campeonato italiano. Lembrando que na temporada passada o Milan chegou até a final da Copa Itália e perdeu para o Bolonha. No campeonato italiano, como eu falei, não garantiu nenhuma vaga para competições europeias e não tem nenhum brasileiro no elenco, tá? Tenho sempre trazido aqui os destaques brasileiros, o Milan não tem nenhum. Vamos agora falar do Napoli, atual campeão, e obviamente jogará a Champions depois de uma temporada tranquila em relação a isso. O Conte foi o grande maestro desta equipe, pediu e ganhou reforços, e por isso, para mim, o Napoli é o principal candidato ao título do campeonato italiano. Já era uma grande equipe, já está num estágio de amadurecimento muito acima de Juventus, de Milan, de Inter. A gente tem uma outra questão, né? Porque mantém a equipe, mas troca de técnico e mentalmente tem um desafio importante. Mas o Napoli, no papel, gente, é a equipe mais pronta para ser campeã. Mas a gente sabe que é difícil um bicampeonato, mas ainda assim, no papel, no favoritismo, para mim, o Napoli é o principal candidato ao Scudetto. O Napoli se reforçou,
No elenco tem os brasileiros Juan Jesus e o David Neres, né, que ao menos por enquanto continua, a gente não tem nenhuma mudança ainda sobre os brasileiros enquanto eu gravo esse vídeo. O Antônio Conte vai para sua segunda temporada. E os destaques da equipe, se a gente pega para essa temporada, o Lukaku, só que o Lukaku obviamente lesionou e só volta no fim do ano, então diria que, enfim, 100% só para o ano que vem, ele inclusive não vai ser inscrito na fase de liga da Champions, então é um baque importante para esse Napoli, mas chegou o Kevin De Bruyne, é o jogador que eu estou mais animada para ver nessa Série A. O casamento De Bruyne e Napoli, para mim, é interessantíssimo. A gente vai ver o De Bruyne em Liga dos Campeões, porque o Napoli estará em Liga dos Campeões, então tô assim, super animada com isso, é um reforço técnico importantíssimo para esse Napoli, não vai jogar todas as partidas, enfim, vamos ver, mas o Conte ganhou reforços, ele ganhou elenco para essa temporada. Inclusive, a gente não. Existe uma relação aí de o que veio primeiro: a contratação do De Bruyne e a permanência do Conte, ou a permanência do Conte e a contratação do De Bruyne? Uma coisa puxa a outra, então é um Napoli que se reforça e, obviamente, teve o melhor jogador da temporada passada do futebol italiano, que foi o McTominay. E vamos ver se ele faz mais uma grande temporada em alto nível. A gente não tinha tantas expectativas na temporada passada para esse Napoli. Para essa temos, vamos ver o quanto que esse Napoli vai conseguir manter. Vale lembrar que é uma equipe que tem se reestruturado financeiramente, em termos de organização, bastante nos últimos anos. Não é uma equipe, por exemplo, que tem problemas financeiros, como a gente viu a Inter ter, o próprio Milan também, a Juventus. Então, assim, é uma equipe que tem mantido uma organização importante, e se mantiver isso, para mim o Napoli, ele realmente voltou a ser um dos grandes candidatos a título desse campeonato italiano. Ele para mim, não teve apenas 2, 3 anos muito bons. Ele mudou de patamar nesse sentido, é o que a gente tem visto por esse recorte mais macro de organização, de parte financeira, de planejamento, ainda que tenha um dono bastante italiano, bastante emocionado. É uma equipe que tem conseguido se planejar, inclusive financeiramente, né? Não é uma equipe que precisa, por exemplo, vender seus jogadores, que precisa de dinheiro, e isso ajuda muito, inclusive, na manutenção do seu time, né? Dos seus jogadores principais, e isso, obviamente, dá uma sequência maior, não só em apenas uma temporada, mas uma sequência maior de trabalho para este Napoli. Vou colocar aqui também na tela o que a gente imagina de time titular deste Napoli. Inclusive, veio o Milinkovic para o gol, né? Deve ser, eu imagino que deva ganhar a titularidade. A zaga, o Conte tem, inclusive, mantido o esquema com 4 zagueiros com uma linha de 4 ali atrás, vamos ver se vai continuar, mas na teoria, que agora ele tem um pouco mais de elenco, né? Antes ele não tinha tantas peças, ele precisou se adaptar. Para essa temporada, ele consegue mexer mais nessas opções do Napoli, tá? Então, o Di Lorenzo, o Belkema, que chega, né? Um dos jogadores que chega para esse Napoli do Bolonha, o Buongiorno e o Oliveira, que a gente já conhece, lateral esquerdo deste Napoli. Aí vem o De Bruyne, obviamente, no meio, o Lobotka e o McTominay, e ainda tem o Anguissa como opção, né? Então, interessante esse meio-campo do Napoli. O David Neres na direita, na esquerda, o Noah Lang, que chegou do PSV. Então, vamos ver o quanto que esse jogador pode também entregar na Série A. E chega o Lorenzo Luca, né, da Udinese, um jogador interessante para a gente acompanhar durante a temporada. Lembrando que ele está... um desses dois jogadores, né, mas assim, especialmente nesse esquema, o Napoli começa a temporada sem o Lukaku, mas obviamente vamos lembrar que o Lukaku estaria aí nessa equipe do Napoli, caso não fosse a sua lesão. Fechando agora essa análise com a Roma, que eu quero dar um pitaquinho aqui, apesar de ser uma equipe que nos últimos anos não tem estado em Liga dos Campeões, né? A última não está na Champions desde a temporada 18-19, mas que para mim ganha nesta temporada o quê? Um mastermind, que é o Gasperini, que chega justamente para tentar
trazer de volta esta Roma aos palcos da Europa. Eu acredito muito no trabalho do Gasperini. Foi uma Roma que na reta final da temporada passada cresceu bastante, terminou na 5ª colocação, sendo que no meio da temporada, assim, quando termina o primeiro turno, a Roma estava na 10ª colocação e ela termina a competição na 5ª colocação. Então teve uma reta final importante, depois inclusive da saída do Juric, que foi para a Atalanta. Então aí vocês estão entendendo por que eu agora acredito mais na Roma do que na Atalanta. A Roma, para mim, pode ser essa equipe que roube a vaga da Atalanta nos últimos anos na Liga dos Campeões. E aí, a Roma vai, por exemplo, estar entre os 4 e roubar a vaga da Juventus, do Milan, da Inter. Da Inter e do Napoli eu acho difícil, mas considerando 4 vagas, Napoli, Inter, e aí eu diria que Juventus, Milan e Roma serão os 3 a brigarem pela 4ª vaga de Liga dos Campeões para essa temporada. Brasileiros no elenco tem o Wesley, né, que eu acho que pode ser um jogador importantíssimo para o esquema do Gasperini, colocando muita velocidade na lateral, pode ser essa peça importante, pode crescer bastante com o Gasperini. A gente precisa entender o quanto que o Dybala estará disponível durante a temporada. Tecnicamente é interessantíssimo. E tem algumas chegadas que a gente quer entender. Eu acho que o mercado do Roma talvez ainda tenha algumas modificações até o fim do mercado. O Gasperini já deu uma reclamada boa aí de que os reforços não chegaram. E pode ser que tenha alguma mudança por aqui. Eu acho que precisa de mais opções, justamente porque alguns jogadores, como o próprio Dybala, a gente não sabe o quanto que se pode contar com ele durante toda a temporada, mas para mim ganha no banco um cara que, assim, para mim é muito, muito, muito importante, que é o Gasperini. Então tem uma previsão um pouco mais interessante para essa Roma nessa temporada do que nas últimas. Vamos também colocar aqui a previsão de time titular para esta Roma para a temporada. No gol, o Svilar, e aí a gente tem o Guilhardi na lateral direita, um dos jogadores que está chegando no mercado, o Mancini e o Ndicka na zaga, né, fechando ali o 3-4-2-1, do que seria esse esquema do Gasperini. O Wesley na direita, o El Ayanoui, chegando também, reforço, ele que vem do Lens, inclusive, aqui da França. O Wesley, obviamente, vindo do Flamengo. O Koné e o Angelino na esquerda. Na frente, o Soulé, o Bailey e o Ferguson, né? Então, a gente tem mudanças importantes lá na frente também. Vamos ver o quanto que vão render, né? O Ferguson vindo do Brighton, tá vindo, inclusive, de empréstimo. O Guilhardi, que tá ali também como reforço, vindo do Verona. E o Leon Bailey, vindo do Aston Villa. Então, uma Atalanta que pode... Uma Atalanta, falei do Gasperini. Uma Roma que pode, quem sabe... Eu acho que fará uma temporada mais interessante e terá um trabalho a médio prazo, não só a curto prazo, bem mais interessante do que o dos últimos anos com a chegada do Gasperini. Vamos ver se isso acontece. É isso, gente. Quase 40 minutos aqui analisando o campeonato italiano para vocês. Então, vou pedir que, obviamente, você não saia do vídeo sem deixar o like. Se você puder hypar também, super ajuda aqui. Claro, se inscreve no canal, conteúdo sempre por aqui e comentários também. Até o próximo vídeo, gente.